Flamengo pode chegar a essa vaga, inclusive perdendo o jogo, e passando nos pênaltis, ou só empatando. Então, acho que tem um leque aí que favorece muito o Flamengo num confronto que, de fato, começava como mais equilibrado. Mas eu acho que agora desequilibrou. Parece que o Alan está relacionado para o jogo. Não sei se o São Paulo vai optar já por colocar o volante aí como titular ou se ele vai entrar no decorrer do jogo. Vocês estão com o professor? Acham que o Flamengo também é favorito aí para passar? Eu não estou tão confiante no favoritismo do Flamengo como o professor. Fora de casa... mais confiante do que eu. Fora de casa... A vaga ou o jogo? As duas coisas. Tem uma brincadeira que o torcedor do Atlético fez muito na final da Copa do Brasil, quando o Atlético venceu o Inter também no Beira-Rio, venceu em Curitiba e venceu no Beira-Rio. Quando terminou o jogo em Curitiba, que foi o primeiro, o Guerreiro, o centroavante do Internacional à época, ele falou o seguinte, em casa a gente resolve. E depois, claro, que o atleticano brincou com isso, tripudiou. O Atlético venceu no Beira-Rio, né? Olha, eu não sei se em casa a gente resolve, mas em casa a conversa vai ser outra. Eu espero um Atlético Paranaense completamente diferente do que nós vimos no Maracanã. Acho que o Atlético vai tentar pressionar o Flamengo mais à frente. Pode dar campo ao Flamengo? Pode. Entre aspas, o Maracanã não era para dar campo e ficou pressionado pelo Flamengo. O Atlético tem condição de jogar, tem condição para mais. E o próprio Wesley Carvalho, técnico do Atlético no jogo de ida no Maracanã, a promessa foi essa. Em Curitiba a gente espera ter um outro tipo de jogo, a gente tem um grupo para jogar, para ficar mais com a bola, como não conseguiu ficar no Maracanã. Teve o gol do Canóbio no começo. Que atrapalhou o gol cedo do Atlético? Não, atrapalhou o Flamengo, que foi 1-0 logo. Mas atrapalhou o rendimento, né? Atrapalhou o rendimento. Pode ser. Desenvolvimento. O time não conseguiu jogar. O dia que gol atrapalhar, né? Aí complicou, né? Igual 2-0 é um resultado perigoso para quem tá com 0. Para quem tá com 2, tá bom. Mas acho que o Flamengo hoje vai encontrar um outro cenário. Não vai ser um cenário de enfrentar um time tão recuado como ficou o Atlético no Maracanã. Eu tenho muita dúvida de saber como que o São Paulo vai definir o time. Entre aspas, no sábado, o time dele no Allianz Parque não jogou. Foi jogar, entre aspas, o time dos outros, que é o time que se aproximou, a Arrascaeta, se aproximou, Everton Ribeiro, o Gerson cresceu no jogo, aí foi outra conversa. Quando ele tentou abrir Luiz Araújo e Cebolinha, não teve jogo para o Flamengo. O Flamengo enfrentou um time como o Palmeiras, que é um time que gosta de jogar em velocidade, o Atlético não tem velocidade para jogar, cresce muito. Na Arena da Baixada tenta pressionar mais à frente quando começa o jogo, tirar a saída de bola. Acho que o Flamengo está calejado para o jogo, mas está imaginando o Atlético do Maracanã, vai se dar mal. É um outro Atlético. Vocês acham que vai dar Atlético? Tem palpite depois? Vamos. Eu acho que tem. Vamos dar uma olhada em números do Flamengo com o Sampaoli fora de casa, porque o malvadão não está tão malvado assim longe do Maracanã, não, viu? 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 3-4-3. Aí. Então, empate hoje passa. Em 10 jogos. Se der outro empate, pronto. Números até equilibrados, mas, de certa forma, até números ruins, assim, nesse novo comando aí, né? Com o Sampaoli. Pelo Brasileirão, o Flamengo perdeu lá na Arena... Não é a Arena da Baixada, como é? Liga Arena. Por 2-1, então já, assim, teve um resultado negativo jogando lá nessa temporada, ainda que não por Copas, mas pelo Campeonato de Pontos Corridos. Eu só acho que o Flamengo tem mais repertório para mudar um sistema de jogo, para mudar um jogo. Isso tem mesmo. Nos 90 minutos. Inclusive, fora de casa, sim, porque fez isso contra o Palmeiras, por exemplo. É um time que tem mais opção e ganha cada vez mais opção. Né? O São Paulo, a gente viu ali as mudanças, ontem a gente comparou no Sport Center a mudança dessa questão de quem saiu e quem entrou, qualificou demais o elenco do Flamengo, né? Então, a gente está falando de Luiz Araújo, que ajuda muito, de um Alan que pode resolver parte, não todo, mas parte do problema defensivo e recomposição do Flamengo. Então, são jogadores que dão uma dinâmica para esse time, para o São Paulo olhar para o banco de reserva, porque ele pode optar por jogar com o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta no meio e mais 3 jogadores na frente. Depois ele pode mudar, colocar o Everton Ribeiro, colocar o Alan para fechar um pouco mais. Então ele tem variação. O Luiz Araújo para puxar um corredor. Hoje sem o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique vai ficar aí pelo menos um tempo fora, lesionado. Então ele tem repertório para mudar. Hoje o Atlético Paranaense olha para o banco de reservas, a mudança é mais difícil. Mudança de situação de jogo. Então, por isso eu coloco o Flamengo ali com uma porcentagem nisso, só
pouquinho, pequenina porcentagem. Pequenino o quê? 70-30? Não, 80-20? não. Colocaria 51-49, tá bom? Opa! Olha, é pequena mesmo. É a com a margem de erro, como diz outro, dá empate, né, prof? Calma aí, sem palpites, porque isso aí foi uma murada gigantesca e teremos o nosso Sai do Muro daqui a pouco. Muro, É que eu sou influenciada, tá muito próximo aqui. A produção pode trocar a vinheta do Sai do Muro, pode pôr o rostinho da Natália, porque deu uma murada agora com esse 51-49. Agora, antes de mudar, Pelo amor de Deus. antes de mudar a situação de jogo, o Atlético tem que mudar comportamento em relação ao primeiro jogo. Acho que isso todo mundo sabe. Né? O Atlético sabe, o Flamengo sabe. O Flamengo não será surpreendido, eu acho, por um outro Atlético hoje. O Atlético do Maracanã foi uma exceção, por tudo que aconteceu, inclusive o tempo do gol. Eu não vou dizer que gol atrapalha, mas que o gol ter saído tão cedo colocou o Atlético naquela dúvida do vou ou fico e resolveu ficar. Claro que mexeu no desempenho atleticano. O desempenho do Furacão não é aquele que a gente viu no Maracanã. E não vai ser o mesmo em casa, né? Vai ter muito Atlético em cima do Flamengo. Eu que acredito no Flamengo, não duvido disso. Eu acho que o Flamengo... Um Atlético em cima vai desde o início do jogo. Não vai ser fácil. E aquela história, quanto mais rápido o jogo, melhor para o Atlético. Sim. O Flamengo se dá melhor em um jogo que o Flamengo dita o ritmo da partida. Porque se você deixar o Flamengo levar o jogo da maneira que ele quer, com os jogadores que tem, ainda mais do meio para frente, o Flamengo domina a partida completamente. Né? Com a Arrascaeta, o Everton Ribeiro talvez não comece, mas deve começar o Arrascaeta, com o Gerson, Pulgar possivelmente vai retornar ao time também, pode ter o Alan, tudo jogador que gosta da bola. Tudo jogador que se aproxima da bola, jogador que vai ditando o ritmo do jogo, a maneira que esses jogadores querem. Então, o desafio para o Atlético é esse também. É tirar esses jogadores de um certo conforto para jogar. É fazer o Arrascaeta correr um pouco mais, é fazer o Gerson correr um pouco mais, fazer o Pulgar correr um pouco mais, senão... Rafael Prato, você Flamengo... que é o tático. Você daí pra ter a ideia do problema que você trouxe. Você iria... O pessoal espera isso daí. Você iria de Alan hoje, assim, de cara, mexer em tudo que está sendo feito até agora e vamos de Alan? Não. Iria de Pulgar. Eu também Pulgar, não iria, Gerson, não. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Isso. Vamos aproveitar e pôr os prováveis times na tela? O campinho, né? O famoso campinho. Exatamente. E aí eu quero saber do Pratos, da Natália, do professor, se... Esse campinho é sintético? Não. Deve ser. É lá na Baixada. Esse é sintético. Liga Arena. Ó. Deve ser, né, pô? E aí, vamos lá, os três aqui. Bento, bom, hein? Bom. Sim, inclusive, uma possibilidade de pênalti se ele pode ser um nome. Ó. Contra o Botafogo foi. Foi. Ó. 3 zagueiros, é por aí? Gosto desses nomes. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Pedro Henrique, se puder evitar, é melhor. Christian, se entrar o Christian. Como que é, Pratos? Fala Pedro mais Henrique, se puder evitar, é melhor. Pode seguir. Lembranças da Libertadores? Saudades, prof? Não chega. Não, o Prato falou que já foi. Meio campo, ó, o Alas aí, ó. Matson pela direita, né? E o Lucas Esquiva pela esquerda, o Eric e o Fernandinho, os dois volantes. Dupla tradicional Fernandinho. do Furacão. Tem uma possibilidade aí, né, Matheus? Quando o Christian aparece ali como dúvida, Sim. o Christian pode ser esse ala pela esquerda. É um meio-campista adaptado pelo lado esquerdo, mas que é muito bom jogador. Vitor gente Bueno, falou Vitor do- Roque e o Canóbio, prof. A gente falou do Bento é bom. E o Fernandinho? Vixe, Joga muito. vixe, como joga bola. Joga muito. Bom time aí do Atlético Paranaense. Agora é o malvado. É. É o malvado. Meu Vamos lá. malvado favorito? É um elenco que ninguém tem, né? Vamos lá, e Grupo aí, de gente? atletas. Matheus Cunha. Ficou, né? Matheus Cunha é o goleiro. Pegou e ficou. Tornou-se bom. Bom? Bom, confiável. Hoje confiável. Fez um Uma vez que o patidaço. Flamengo foi arena da Baixada, o goleiro ainda era o Santos, ídolo do Atlético, que foi titular do Flamengo no começo da era Sampaoli. Mas Mas não é perdeu a mais. vaga. Wesley pela direita, o Bom Fabrício momento. Bruno, que é o zagueiro mais rápido do Velho Oeste, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas. Ou o Léo Pereira pode voltar também, formando essa dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Bom, boa zaga. Boa zaga. Vamos lá, dupla de volantes, Thiago Maia e Pulgar. Então, Acho que achou. Pulgar é esse mesmo, né? Entrando hoje, o Alan talvez no O banco, Alan, pelo o menos Alan pra vai essa brigar primeira por partida. posição com o Thiago Maia. Thiago Maia não hoje. sai do time, hein? O quê? Não, ele não vem saindo do time. Não. Ele é titular Mas ele hoje. oscila muito nessa Porque não temporada. tinha Alan. É, isso porque não tinha Alan. E titular não sou hoje. E o já há São um Paulo tempo. gosta muito dele. Ó, e aí do meio pra frente, é sacanagem esse time do Flamengo. E aí é um time, né, Matheus? sem Gerson, Arrascaeta, pontas. Everton Ribeiro e Pedro. A gente falou já muito de como o Jorge Sampaoli gosta de times que tenham pontas, né? Teria, por exemplo, o Luiz Araújo, teria o Everton Cebolinha, que não está jogando bem, mas aí é o meia, né? São jogadores que ficam muito com a bola. Sim. Que aí me parece que é uma maneira que o Flamengo consegue jogar melhor, ficar mais confortável para jogar. Aí é o segundo tempo contra o Palmeiras.
É o time mais do segundo tempo contra o Palmeiras. Que deu mais resultado, né? Sim. E conseguiu jogar contra o time que também é de velocidade. Então, por isso eu também acho que a tendência é do São Paulo utilizar o time que foi utilizado na segunda etapa contra o Palmeiras. Porque as características de jogo, dadas as devidas proporções, são semelhantes. Né? Um time de corredor, de velocidade, de transição rápida. Vamos ver se vai ser essa a estratégia do São Paulo. E vai ter só gente como o Gabigol como opção. Então, prof, porque assim... Impressionante. O Araújo. O Léo Pereira, dos caras que podem voltar / estrear, né? O Léo Pereira entraria no lugar ali do Davi Luiz, por exemplo, seria uma troca, entre aspas, simples. O Alan também ali no lugar do Pulgar ou do Thiago Maia, uma troca meio que volante por volante. E o Gabriel, voltando aí, como que vocês olham para esse time se o Gabriel, por exemplo, ganhar essa vaga? Temos ali Gerson, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Esse é o quarteto hoje ali do meio para frente do Nesse Flamengo. Desenho é no lugar do Pedro. Nesse desenho é no lugar do Pedro, senão ele mudou o desenho. Né? E na cabeça dele, acho que está muito clara essa questão Pedro e Gabigol jogarem na mesma. Ele é um dos técnicos do Flamengo que no campo deixou isso mais claro. Os outros deixavam mais claro no papo, mas ele no campo tá mostrando isso. É Pedro ou Gabigol. E o Pedro e o melhor. E o Pedro, eu acho que tem dificuldade ainda para entender como o time funciona. O Pedro, há uma dificuldade do São Paulo de colocar o Pedro mais no jogo, do São Paulo e dos jogadores também. O Pedro, muitas vezes, se você parar para pensar, teoricamente, com 2 pontas, ele seria mais abastecido, ou teria os jogadores do lado de campo para colocar a bola para ele. Não é o caso. Acho que até o Pedro, inclusive, contra o Palmeiras, foi mal. Ficou muito fora do jogo, ficou muito alheio ao jogo. Mesmo quando o time cresceu com os meias se aproximando, Everton Ribeiro, Arrascaeta, era o centroavante que estava ali, mas quase que não estivesse ali, como se não estivesse ali. Veremos hoje contra o Atlético Paranaense. Eu não descartaria o Gabriel começar, não. Isso tem se repetido muito, né, Prates? Muitas partidas do Pedro, assim, das mais diversas formas. Com os meias, sem os meias, com os pontas. Ele tem ficado muito fora do jogo. Fora do jogo. Acho que é isso. O Gabigol me parece mais participativo. Ele entende melhor esse tipo de situação, tem entendido melhor esse tipo de situação. Que o Pedro. Mas os times do São Paulo, dificilmente você tem um atacante com a característica do Pedro. São atacantes com característica do Gabigol, que é o cara de movimentação, que não fica... mais móvel. O Pedro, não que ele não ajude. Ajuda muito, principalmente quando ele faz pivô. Mas é mais puxado por uma característica de Gabi e favorece mais o jogo do Gabigol do que do Pedro. Vamos lá então, Natália. Sai. Vamos. Sai do muro. Isso que eu quero saber. É hora... Você quer saber? Hoje pode empate, viu? Roda a vinheta, produção. É hora do nosso Sai do Muro.